Boa noite, muito boa noite, está no ar o Tá Na Hora Vale, comigo Vinícius Valverde, diretamente dos estúdios da TH+, aí para a sua casa, para o seu comércio, para o hospital, para o seu celular, pelo YouTube, enfim, onde quer que você esteja, muito obrigado pela audiência, vamos juntos até mais ou menos às 19h20, e você participa pelo 997-524005, 997-524005, 997-524005. E olha só, você se lembra o que estava fazendo há exatos 2 anos? Sim, no dia 19 de fevereiro de 2023. O que você estava fazendo? Quem mora em São Sebastião provavelmente guarda muito bem essa data. Foi exatamente no dia 19 de fevereiro de 23 que a cidade registrou uma das maiores tragédias da história do país. 2 anos se passaram e São Sebastião ainda tenta se reerguer dos impactos que toda aquela chuva, que não foi possível nem de ser medida, levou abaixo tantos sonhos e ceifou vidas. Acompanhe. Cenas que jamais serão esquecidas por quem sobreviveu a uma das maiores tragédias do Brasil. Era a madrugada do dia 19 de fevereiro de 2023, quando uma chuva que durou a noite toda atingiu níveis inimagináveis e causou estragos jamais vistos em São Sebastião. Dona Cláudia é uma das sobreviventes. Moradora da Vila Saí, região mais afetada pela chuva, ela relembra aquele triste domingo de carnaval. Eu estava dormindo, eu e minha família, meu marido. Começou a chover umas 8 e pouca da noite, uma chuva forte. Só que assim, a gente não imaginava que ia chover tanto, né? E fomos dormir, e como acordamos mais ou menos umas 3 horas da manhã, já foi aquela lama toda, minha filha chegou chorando, correndo, mãe, a casa caiu, muita gente pedindo socorro. O dia foi amanhecendo e nada de meu irmão descer. A nossa luta era saber se meu irmão estava lá, porque meu irmão ele era muito festeiro e como era a época de carnaval, a gente tinha a esperança dele estar em Barra do Una, né? Quando deu umas 8 horas da manhã e veio a confirmação que as casas lá em cima, a maioria tinha caído e muita gente tinha morrido. E nisso a gente queria acreditar que ele estava vivo, mas no fundo a gente sabia que ele não tinha descido. Muita gente disse que ele tinha ido para casa e não tinha descido. Eu não gosto nem de me lembrar, foi muito, muito triste. Muito triste. Ela carrega a foto do irmão, carinhosamente chamado de Madeirada, que perdeu a vida na tragédia. De tão querido na vila, o rosto dele está estampado nesta parede. Junto da neta e de seu outro irmão, caminhamos juntos pelo bairro e relembramos aquele triste dia. Nós estamos no alto da Vila Saí, onde nesta região acabou sendo o epicentro da tragédia que aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2023, onde neste local aqui haviam muitas casas e infelizmente muitas pessoas perderam suas vidas exatamente aqui. E como homenagem a essas vítimas, foi erguido este memorial com o nome de todas as vítimas que perderam as suas vidas em 2023 aqui em São Sebastião. Desde que o irmão morreu, esta foi a primeira vez que Luiz Roberto subiu até o memorial. Falar daquele dia, cara, é uma situação que dói muito no nosso coração. A gente andando aqui, cada passo que a gente dá, cada local, lado que a gente olha, já vem o flash de tudo que aconteceu naquele dia. A gente começa a trazer a lembrança, ali estava gritando fulano, ali naquele lado ali tinha fulano que gritou por isso e a gente não pôde fazer aquilo. Ali nós tiramos o corpo de fulano, ali nós resgatou fulano. Então vem a lembrança de cada conhecido nosso, de cada pessoas que a gente convivia, que a gente via aqui com a gente. E às vezes bate aquela tristeza de nós estar aqui nesse mesmo local, no mesmo lugar onde aconteceu tudo aquilo. É triste para nós, mas
a vida tá aí, vamos continuar vivendo com essa dor, né? Com essa dor. Então, tem muito que ser feito, né? Além das mortes, os deslizamentos também deixaram muitos feridos. Bruno estava de plantão na Defesa Civil no dia em que tudo aconteceu e não consegue esquecer uma das madrugadas mais tristes da vida dele. A gente estava finalizando o nosso plantão quando realmente começou a vir uma chuva muito forte. E a gente acabou nem indo para casa e começamos os monitoramentos. Foi bem difícil assim, para a gente conseguir acessar as áreas. Isso a madrugada inteira, a gente ajudando todas as pessoas que a gente podia. Foi um momento muito difícil. E quando a gente conseguiu enxergar toda a situação, e a gente começou os trabalhos e tal, a ajudar a população, fazer os resgates. Não foi uma situação bem difícil para a gente, mas a gente aguentou firme, trabalhou, deu o melhor que a gente podia, né, no momento. São Sebastião entrou em estado de calamidade pública e recebeu ajuda dos órgãos estaduais e federais para atender a população afetada. O então prefeito da cidade, Felipe Augusto, reforça o quão importante foi o trabalho integrado entre prefeitura, estado e União. Embora a tragédia deixou 64 óbitos, mais um em Ubatuba, totalizando 65 no litoral norte, nós conseguimos sair dessa tragédia salvando pessoas e dando uma resposta adequada para a população com obras e investimentos dentro de um conjunto de ações que se tornaram case, inclusive com alteração de protocolos de defesa civil do Estado, do governo federal, mas a união de todos os poderes foi fundamental. A participação do presidente Lula, do governador Tarcísio, que ficou uma semana no município, e de toda a nossa equipe em São Sebastião foi fundamental para que a gente pudesse salvar mais de uma centena de pessoas que estavam com as suas vidas em risco ali naquela situação tão dramática que foi o 19 de fevereiro de 2023 da cidade de São Sebastião. Além do poder público, o povo brasileiro também teve papel fundamental no acolhimento às vítimas. De qual maneira? Com doações. O subtenente da Polícia Militar, André Souza, é de Araçatuba e estava de férias no litoral norte quando a tragédia aconteceu. E diante da situação, resolveu ajudar. Unir força para ajudar todas aquelas famílias foi muito gratificante, porque, como eu disse, eu me senti no dever, estando por lá, de estar fazendo alguma coisa para aquelas pessoas. Foi aí que eu comecei a mobilizar pelas redes sociais os pedidos de ajuda. E tivemos vários caminhões da minha cidade, de outras cidades do Brasil, pessoas de fora também do país querendo ajudar. O nosso pontapé inicial ali, na ajuda daquelas pessoas, movimentou muitas outras pessoas para ajudar aquele povo, aquelas pessoas que estavam precisando da gente. Todas as doações que chegavam de todo o Brasil eram destinadas para cá, para o Fundo Social de Solidariedade de São Sebastião, onde muitos voluntários trabalhavam dia e noite, preparando os kits básicos e enviando para as famílias que mais precisavam na costa sul da cidade. A Igreja Matriz de São Sebastião se transformou em um ponto de doações e de distribuição de produtos necessários para aqueles que tinham perdido tudo. Nós ficamos 4 meses, recebendo as doações e encaminhando seja para Vila Saí ou para outras famílias que tinham perdido a casa, que tinha sido inundado, tinha perdido os bens. Então, assim, foi uma força-tarefa mesmo, de desdobrar-se, de não saber a hora que ia dormir, a hora que ia acordar, e de voluntários. Você tinha às vezes no dia 100, 150 pessoas, no outro dia vinha outro número de pessoas. A dona Cláudia hoje mora de aluguel e não quis entrar no programa de habitação da CDHU, mas é grata a toda a ajuda que recebeu. Eu acredito que muita gente foi beneficiada, muita gente foi bem acolhida. Em termos de doações de comida, de roupa, nós todos fomos bem amparada, tanto pelo governo como pela população, pelo povo que tem um coração enorme. Hoje a Vila Saí é praticamente um novo bairro, com água e esgoto encanados, novas estruturas de proteção e, principalmente, com um novo sistema de monitoramento e alertas em caso de emergências naturais. A evolução lá foi muito grande, tá? Se transformou num lugar mais seguro hoje de se morar, graças a Deus. Nós temos um grupo de Nudec lá muito forte, atuante, porque eles são os primeiros a atuar. Nós atualizamos também o nosso plano de contingência já
estamos com um plano melhor hoje, com um local mais propício a um local seguro, em caso de se vier acontecer um outro evento adverso. 2 anos depois, São Sebastião passou por inúmeras mudanças de infraestrutura e habitação. E ainda há muito a ser feito. Nós fizemos, até o fim do meu governo, agora dia 31 de dezembro, mais de 90% das obras foram entregues e foram investidos aí entre Estado, município e União, mais de R$1,5 bilhão de reais para que a gente pudesse recuperar o município. Ainda tem muitas obras em andamento, como em bairros como Juqueí, Barra do Saí, não Vila Saí, Barra do Saí, obras que ainda estão acontecendo em Camburi, porque são obras que vão permear ainda muitos meses. Não são mais obras emergenciais, já são obras do dia a dia do município, além também de obras da região central e os novos conjuntos habitacionais que o governador Tarcísio está fazendo em São Sebastião em áreas que nós doamos. A economia da cidade está sendo retomada aos poucos, junto com o setor hoteleiro. Não tem como você dizer que voltou ao normal, não tem o normal. Existe uma recuperação necessária e o comércio hoje, a gente pode dizer que ele está voltando ao que era antes da temporada, antes da catástrofe, mas e nós estamos nesse crescente a todo momento. A expectativa do carnaval é incrível, nós temos aí uma rede hoteleira, uma expectativa de quase 100% de ocupação, de 95% a 100% de ocupação, 450 mil pessoas esperadas na cidade, que é o que nós tínhamos naquele momento e agora esperamos novamente. Então, a cidade está, turisticamente, ela volta aí, ela já voltou a operar de forma mais tranquila. Um novo tempo para uma das cidades com as praias mais bonitas do Brasil. Então, diante da tragédia, é um momento que a gente recorre àquele que verdadeiramente nos dá força, que está ao nosso lado. Então, muitas vezes a gente gostaria que Deus nos preservasse de alguns sofrimentos. E muitas vezes a gente passa por todas essas situações, mas Ele dá a garantia, né, de estar ao nosso lado, de nos dar força. Importante que isso não seja esquecido, né, esse episódio tão trágico, mas que ele não seja esquecido exatamente porque a gente precisa pensar, refletir, se debruçar sobre o que ocorreu lá para que isso não se repita. E ainda falando em tragédia, em São Sebastião, na Costa Sul, uma área equivalente a mais de 288 campos de futebol ficou totalmente destruída nesse episódio de 2023, pois a recuperação é muito lenta. E o governo estadual estima que em 3 anos, só em 3 anos, é que esta região passará a ser reflorestada. Para que isso aconteça, um projeto tem utilizado novas tecnologias como drones e biocápsulas, espalhando cerca de 134 milhões de sementes. Acompanhe. Então, você tem 2 aspectos. Um aspecto ecológico, da restauração em si, de você recompor a natureza, e um tão ou mais importante, e aí a gente entende que é mais importante, que é proteger essas pessoas de outros eventos. É muito ruim quando você deixa áreas que desabaram sem nenhum tipo de tratamento, porque você tem um incremento do processo erosivo, você tem um carreamento de lama, e isso pode gerar maior instabilidade na encosta, além de ser um problema para as pessoas que estão ali abaixo da montanha. Na Vila do Saí, a gente teve uma intervenção mais profunda, né, com hidrossemeadura, com esse objetivo principal, proteger as pessoas que estavam naqueles locais onde houve o desmoronamento da montanha. As técnicas de reflorestamento, elas envolvem várias ações, né? Então, em alguns lugares você simplesmente monitora e a natureza volta. Em outros lugares você tem que ter uma ação mais efetiva, com plantio de mudas ou com a dispersão aérea de sementes, que a gente também está fazendo, dispersão aérea com drones, né? Ou plantio físico de mudas.
E algumas outras áreas, você, além de fazer isso, você tem que preparar o solo, né? O reflorestamento, ele não é medido de uma hora para outra. A natureza tem seu tempo e a gente tem que respeitar esse tempo. Então, o que eu posso te dizer? Todas essas áreas já tiveram intervenções, mas é como criança, né? A gente tem que esperar crescer. As sementes são bebês e agora a gente está esperando eles crescerem para que essas áreas refloresçam totalmente. E, de novo, importante a gente perceber o quanto a ação humana pode, num caso, ser prejudicial e ter desdobramentos trágicos. Aí eu falo do aquecimento global, falo de construções em áreas de risco, falo da falta de orientação e de fiscalização, mas também, e ao mesmo tempo, a ação humana pode trazer inúmeros benefícios que futuramente haverão de proteger, né, a todos nós, como, por exemplo, o caso do reflorestamento. Vamos para o nosso intervalinho, já já estou de volta com mais Tá na Hora Vale. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: o leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Vale Cap, compre e ajude as Zapaz. Premiação só para a nossa região. Sou Silvana de Pindamonhangaba e eu já ganhei. Eu sou o Wilson Ribeiro Sobrinho de Jacareí. Eu já ganhei. Viu? Só ganhadores da nossa região. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, R$ 10.000. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 320 mil reais. Isso mesmo, 320 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? O Mais SBT tem canais ao vivo e de graça. Trazendo novidade com muita nostalgia. Filmes, séries, humor, desenhos e novelas. Certo, mano. E claro, tem o canal do patrão. Afinal, aqui todo dia é domingo. São 5 grandes canais com menos enrolação e mais diversão. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Neste sábado tem roleta do Silvinho na Acai Cosméticos. Não perca a chance de ganhar muitos prêmios e aproveitar as promoções imperdíveis. É neste sábado, das 10 às 2 da tarde. Estamos de volta aqui com o nosso Tá na Hora e o momento de denúncia. Alô, alô, denúncia por aqui. Pacientes que estão internados na maternidade do Hospital da Vila, em São José dos Campos, denunciam condições insalubres enfrentadas dentro da unidade, especialmente em dias de calor intenso. Vocês acompanham aí algumas imagens. Nós recebemos esse vídeo do Raniele Barbosa, que acabou de ser pai e relatou que precisou contar com a ajuda de terceiros para conseguir um ventilador, já que a unidade não fornece o equipamento e ainda proíbe que os próprios pacientes levem ventiladores. Segundo ele, a justificativa dada pela administração é o risco de que esses ventiladores possam causar infecções em bebês. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que o Hospital Municipal faz todo o possível para melhorar a ventilação no local e que já está em execução um projeto para ampliação da capacidade energética do local, permitindo assim a instalação de novos equipamentos em todas as alas. A Prefeitura informa ainda que foram instalados climatizadores em todas as recepções do hospital para tentar aliviar o calor dos locais. Contudo, é muito importante a gente dizer que um hospital, maternidade, uma ala de recém-nascidos, trazer uma condição insalubre dessa é um absurdo, né? Foram instalados climatizadores nas recepções, mas e nos quartos, né? Onde está lá a mãe num momento assim de, olha, a mãe recém-parida é uma coisa, o bebê, que é, claro, uma vida vulnerável, frágil ali, pelo amor de Deus. Mas olha, vamos falar o que é verdade. Uma maternidade que nesse calor absurdo
não conta com climatização adequada, ventilação adequada, na verdade, está apresentando a esse bebê um país em que uma creche, por exemplo, mesmo com falta d'água anunciada, não fecha as suas portas e recebe crianças por lá. Um país em que, por exemplo, uma dona de empresa de vans, esquece uma criança de 2 anos num calor de mais de 40 graus, como aconteceu no Rio de Janeiro. Esses recém-nascidos estão sendo apresentados a um país em que aulas são ministradas dentro de classes de lata. E, ao mesmo tempo, a gente aposta nas crianças como o futuro desse país. Bem-vindos a um grande desafio. Que tristeza. Uma outra reclamação que a gente recebeu foi sobre a falta de água em diversos bairros aqui de São José dos Campos. Letícia Keller, a gente procurou a Sabesp, ela vai falar comigo ao vivo, é isso? Salve, salve, Letícia, seja bem-vinda. Você já falou com a Sabesp, tentou contato, houve retorno? Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, a Sabesp respondeu em nota, por meio de nota, que essa falta de abastecimento que afetou várias zonas da cidade de São José dos Campos foi por conta de uma queda de energia que aconteceu na segunda-feira. As zonas mais afetadas foram a oeste, sul e a norte. E a região norte tem um agravante porque a Sabesp informou também que a zona norte foi afetada por conta de um problema em uma das redes. Então, além da falta de abastecimento, ela está há mais tempo sem água por conta de uma rede de abastecimento também lá que foi prejudicada. Então, vai demorar um pouquinho para os moradores para voltar a água na Zona Norte, para os moradores conseguirem utilizar. A Sabesp informou que no restante dos outros bairros, na Zona Sul, Zona Oeste, a água está voltando gradativamente. É isso que eles nos informaram. Vinícius? Obrigado, Letícia. Fica tranquila. Tá um calor que Deus manda, um maçarico ligado no céu, um sol para cada um, pessoal suando embaixo da língua, mas fica tranquilo, a água tá voltando e tá voltando nessas condições aqui, ó que belezinha. Mas nem fervendo dá pra usar, rapaz. Tá tranquilo, tá beleza. É um país que sofre com excesso de água, como nós vimos no início deste programa, a gente relembrando a tragédia de 2023, né? Uma loucura o que choveu. São parâmetros nunca antes medidos na história do país. Ah, Vinícius, então, tá vendo? Choveu muito. Sim, choveu pra caramba. É um absurdo que choveu lá. Mas se as pessoas não estivessem residindo em áreas de risco, será que 64 delas teriam morrido? Bom, aí a gente fala da falta de água, nesse baita calor. Mas a água tá chegando aos poucos e nessa corzinha aqui. Tá bom, tá legal. E é barata a água, né? No Brasil, barato, tá tranquilo. Isso. Em Taubaté, isso aqui também, olha, é de cair para trás. Em Taubaté, o telhado de um ginásio, o ginásio municipal, acabou desabando, parte dele desabou, por conta da forte chuva que caiu na cidade ontem. O Pedro Coralha esteve um pouco mais cedo na cidade, vai mostrar tudo pra gente. Mas perceba, é um ginásio municipal, portanto, para uso dos munícipes, dos cidadãos. É esporte que é fundamental, essa conta não foi feita por mim. É uma conta que diz o seguinte, a cada dólar investido no esporte, há uma economia de 7 dólares em educação, em saúde, em segurança. Por quê? Porque o jovem envolvido, de fato, com o esporte, ele está afastado dos outros problemas, como drogas, né? Problemas de saúde e tudo mais. E
não bastasse essa percepção da importância de um ginásio municipal, essa também é a casa de treinamento de uma das mais importantes equipes de handball do mundo. Veja então o que aconteceu. O ginásio do EMECAL, que fica localizado no Jardim das Bandeiras, não resistiu e acabou desabando por conta da chuva. O local é a casa do handball de Taubaté, que é uma das melhores equipes do mundo na modalidade. O supervisor do time estava no ginásio no momento da chuva. Sou supervisor do handball Taubaté, mas também trabalho na categoria cadete e juvenil feminina. Era o horário do treino das meninas, né? A gente estava fazendo a parte da preparação física quando veio a chuva muito forte, né? E no momento, foi o momento que eu pedi, parei a parte da preparação física, pedi para elas beberem água. E é muito próximo da onde aconteceu a queda do muro, né? Elas beberam água, na hora que elas estavam saindo, aconteceu a queda do muro com um vento muito forte. A gente recolheu todas as meninas, colocamos perto da porta de saída, para não acontecer alguma coisa muito grave, né? E graças a Deus, ninguém ficou ferido. Todo o material esportivo da equipe e os inúmeros troféus conquistados ao longo dos anos foram retirados do local antes da interdição da Defesa Civil. O que gerou a interdição foram os fortes ventos registrados na noite de ontem. Ventos que, com rajadas de até 80 km por hora, chegaram a colapsar aqui o muro interno da edificação e também a estrutura da cobertura do telhado que veio a se movimentar. A cidade foi atingida como um todo, porém a parte baixa da cidade foi mais atingida com um volume maior de chuva e também rajadas de ventos mais fortes. Nós registramos 21 ocorrências na cidade, sendo 14 de queda de árvores e as outras entre vistorias de vias e vistorias em edificação. O handball de Taubaté é o atual campeão paulista e vice-campeão nacional e disputou o Mundial da categoria no ano passado. O projeto ainda conta com mais de 250 crianças nas categorias de base. Enquanto o ginásio continuar interditado, a equipe precisa se organizar para dar continuidade nos treinos e jogos. A gente precisa ter realmente um local para treino, né? A gente tem alguns títulos a defender, né? O Sul Centro-Americano, né? A gente está voltando às atividades, a gente voltou na quinta-feira as atividades, então a gente está voltando às atividades do adulto para a gente estar preparado para as competições do ano. E aconteceu isso bem no primeiro dia das meninas, né? Do retorno elas às atividades. Nós falamos muito aqui na nossa programação sobre aqueles comércios que se tornam pontos de festa, de bebida, som alto, né? Um som de gosto duvidoso. Bom, para tentar combater isso, a Prefeitura de São José dos Campos firmou uma parceria com a Polícia Militar. Quase 300 PMs concluíram o curso de capacitação e agora estão aptos a fiscalizarem esses estabelecimentos quando estiverem de folga. Mais cedo, Pedro Coralha conversou com o secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Rafael Batista. Acompanhe. O Departamento de Fiscalização de Posturas agora conta com um novo efetivo. Policiais militares da atividade delegada também fazem parte agora deste segmento. Nós conversamos com o diretor deste departamento aqui de São José dos Campos, o Rodrigo Andrade, que explicou um pouco o funcionamento da Polícia Militar, juntamente com a Guarda Civil Municipal, neste tipo de atuação. A polícia já atuava em conjunto com a prefeitura nessa atividade delegada, principalmente na questão de ordenamento urbano, de perturbação do sossego. E agora, com essa capacitação que foi feita na semana passada, quase 300 policiais foram capacitados. Qual foi o objetivo? Uma atualização e passar para os policiais as regras de funcionamento da legislação de posturas aqui no município. O que os comércios podem fazer, o que eles precisam seguir. Então, com base no convênio da atividade delegada, agora os policiais estiverem exercendo sua função nesse período, eles vão poder também fazer ações de fiscalização de posturas em parceria com a Prefeitura, com a Guarda Civil Municipal, com o Departamento de Fiscalização que já faziam e vão poder atuar também coibindo alguns estabelecimentos comerciais que infelizmente vêm descumprindo as regras de funcionamento e causando incômodos aí para a população. Então você aí de casa, que se deparar com alguma situação que seja necessária chamar a Polícia Militar ou a Guarda Civil para uma atuação
relacionada à postura. O Rodrigo Andrade também traz qual o melhor caminho para atender essa ocorrência. São 2 meios oficiais que a população pode fazer. Primeiro, através do 153, que é o telefone da Guarda Civil Municipal, e também do 190, que é o telefone conhecido da Polícia Militar. Essas ligações vão cair no Centro de Segurança e Inteligência, o CSI aqui de São José dos Campos, e tanto a Guarda quanto a Polícia, a fiscalização vão ser acionados e direcionados no momento que está ocorrendo aquele problema para atender a demanda da população e sanar ali aquela irregularidade. De São José dos Campos, Pedro Coralha. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre aquele acidente aéreo que matou uma pessoa em Ubatuba em janeiro deste ano. Vocês se lembram, claro, aquele avião, aquele jato que não consegue pousar na pista de Ubatuba. E segundo a nossa percepção, já à época, mas agora com uma confirmação, teria havido uma tentativa de arremeter, quer dizer, de retomar o voo, de redecolar, se é que isso existe. Bom, segundo declarações de um dos sobreviventes, em depoimento à Polícia Civil, o piloto Paulo Sérgio Segueto tentou, de fato, arremeter antes de, então, evadir da pista e atingir a faixa de areia e depois ali a orla, a água. Veja. A investigação não apontou a causa da queda e foi encaminhada à Polícia Federal. Documentos obtidos pelo jornalismo do SBT revelam detalhes sobre os momentos que antecederam a colisão da aeronave C-525 no Aeroporto Estadual Gastão Madeira. O inquérito reforça a hipótese de que o piloto tentou arremeter para evitar um impacto ainda mais grave. Bruno Almeida Souza, um dos ocupantes do avião, disse que achou a curva muito fechada para os padrões de aterrissagem deste avião. Descreveu os momentos que antecederam a tragédia. Em depoimento, ele disse: o piloto tocou 200 e poucos metros para frente do início da pista. E aí, assim que ele tocou, ele já imediatamente acionou os freios, acionou o reverso da turbina e foi tentando parar o avião. E aí eu tô lá distraído, conversando com a minha mulher, com as crianças e tal, e de repente ele dá motor no avião. Eu falei, nossa, ele vai arremeter o avião, né? Bruno ainda complementou que o piloto não falou sobre algum problema com a aeronave. Não chegou a avisar e com toda a razão, né? Todos esses fatores acontecem, em tudo que eu relatei aqui de uma forma calma, né? Acontecem em frações de segundos. Bruno, que voava com o Segueto havia 12 anos, destacou a experiência do piloto e disse que nunca havia passado por uma situação semelhante. No acidente, ele sofreu ferimentos graves e ficou internado por 2 semanas. Sua esposa, Mireille Fries, teve fraturas na coluna e perfuração no intestino. Os filhos do casal, Luca e Ayla Fries Almeida, tiveram ferimentos leves. Uma pedestre, a Rosana Maria Alves Vieira, também foi atingida. Aí está a conclusão do inquérito. Olha só, pessoal, tem novidade na área e uma novidade com a qualidade da Cooper. Chegou o iogurte natural da Cooper, um produto saboroso, saudável e feito com a qualidade do puríssimo leite pasteurizado da Cooper, que você já conhece e, claro, não troca por nada. O iogurte natural Cooper não tem conservantes e nem aditivos e mantém a tradição de uma receita 100% caseira e eu posso atestar, deliciosa. Gente, esse copinho que vocês estão vendo aí é a medida certa de sabor e saúde para todas as horas do seu dia, no café da manhã, no lanchinho da tarde e até mesmo naquela pausa no horário de trabalho. Nem preciso dizer que além de ser muito gostoso, o iogurte da Cooper é uma fonte de vitaminas, nutrientes, proteínas e também de lactobacilos vivos que são fundamentais para a saúde da nossa flora intestinal. Agora que você já sabe qual é a novidade, é só dar uma passadinha aí nos supermercados e padarias pertinho da sua casa e levar essa delícia para toda a família. Iogurte natural Cooper, naturalmente cremoso, saboroso e saudável. Nada melhor para a sua família. Na minha casa eu recebo toda semana, 2 vezes por semana, o leite gostoso, o iogurte gostoso, o queijo, a manteiga, Cooper. Vamos para a nossa passagem de bloco, intervalinho por aqui, já eu estou de volta com mais, tá na hora vale, fica por aí.
Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: o leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Eu ofereço a menor parcela. Eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Tratos 2023 de R$ 91.900 por R$ 86.900. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. Ei, você empreendedor, quer ter mais vantagens nas suas vendas? Com a Monetix, vender em 12 ou 18 vezes nunca foi tão fácil. E na Monetix, você conta com a taxa Smart. Com ela, você pode fazer o repasse total ou parcial da taxa da venda para o comprador e até mesmo vender parcelado com taxa zero. Fale conosco no WhatsApp 0800 500 0021 ou visite monetixbr.com. Monetix, sua parceira para vender mais e melhor. Tá com o celular na mão? Aproveita e segue o Insta e o Facebook da TH+ SBT. Lá tem notícias, bastidores, cortes dos programas e muito mais. De volta por aqui com o nosso Tá Na Hora, e hoje é dia do quadro Conecta Mais Saúde. Recebemos aqui nos nossos estúdios ele, Rafa Piva. Boa noite. Salve, salve, Rafa. Tudo certo? E aí, o que nós vamos falar hoje? Hoje é dia da gente falar de endometriose, Vinícius. A endometriose é uma das doenças que afetam de 10 a 15% das mulheres do Brasil. E isso é uma coisa que para elas é muito difícil de conviver com a dor, né? É uma doença que realmente é difícil das mulheres conseguirem identificar. E até para ajudar, hoje a gente trouxe a doutora Luciana Carvalho, para ajudar essas mulheres. Ela é radiologista, para ajudar elas a entenderem um pouco mais o que é endometriose e como fazer o diagnóstico correto da doença. Então, bora lá? Conecta Mais Saúde? Vamos lá! Hoje, então, Conecta Mais Saúde com a doutora Luciana Carvalho. Boa noite, Vinícius. Hoje a gente está começando mais um Conecta Mais Saúde. A gente vai falar sobre endometriose. Para falar sobre isso, eu trouxe a doutora Luciana Carvalho. A doutora Luciana é médica, radiologista, especialista em saúde da mulher. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui, uma honra participar desse bate-papo, né? Um assunto tão importante, tão comum e tão impactante e que eu adoro. Doutora, para a gente começar mesmo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da endometriose, uma geral, para que todo mundo entenda o que é essa doença. Lá dentro do útero, a gente tem a cavidade do útero. Então, a camada mais interna ela é revestida pelo endométrio, que é o tecido que sofre alterações durante o ciclo menstrual da mulher e que descama ao final do ciclo. Quando a gente tem um tecido semelhante a ele, só que fora do útero, é a endometriose. Ele sofre ação hormonal do mesmo jeito que o que está lá dentro do útero. Então, ele sangra, ele faz fibrose, ele faz inflamação. Em alguns casos, ele faz infiltração a diversos órgãos e pode deformar a pelve feminina. Então, para as mulheres que estão em casa, mesmo que ela não tenha sintomas de endometriose, como que ela pode identificar? É na consulta de rotina com o ginecologista? O que ela precisa fazer para saber se ela tem ou não endometriose? Porque em alguns casos, né, vai ser em uma conversa com o ginecologista que ele pode investigar se ela tem algum sintoma importante, né, que às vezes ela não dá valor para aquilo, porque a gente ouve a vida inteira que cólica é normal, dor na relação é normal, e não é. Então, assim, dos sintomas principais seria a cólica importante, às vezes uma dor lombar, dor na relação sexual. Às vezes ela não tem sintoma e ela vai descobrir que ela tem endometriose quando ela está tentando engravidar e não consegue, e aí o médico pede os exames específicos para essa doença, né? Existem outros, às vezes dor na evacuação, infecção urinária de repetição, isso varia muito de paciente para paciente. Muitas mulheres acabam tendo uma perda importante na qualidade de vida por conta da endometriose. O que elas podem fazer para melhorar a qualidade de vida nesse curso inicial da doença? Essa é uma doença inflamatória, então diminuir alimentos que são inflamatórios, praticar atividade física, melhoria do sono, diminuir o estresse, que é muito difícil, né? Isso tudo é importante. Então, acaba sendo uma abordagem multidisciplinar. Ela vai precisar de outros profissionais, como fisioterapeuta, nutricionista,
né, para ajudar no melhor tratamento para ela e para que a vida dela volte ao normal. Queria que você falasse um pouquinho da importância da ultrassonografia nesse processo. A ultrassonografia de rotina, infelizmente, na maioria das vezes, ela não diagnostica a doença, exatamente porque ela está fora do útero. O especialista ele tem uma visão melhor em relação à pelve, então, no transvaginal de rotina, a gente diagnostica com muito mais facilidade, é claro, mas principalmente existe esse exame específico, que é com preparo intestinal, que aí sim é um exame mais detalhado, mais demorado e que a gente tem possibilidade de realmente mapear a doença e tentar achar todos os focos, que é essencial, tanto para o planejamento cirúrgico quanto para o controle clínico da doença. O que a gente tem hoje disponível em termos de recurso tecnológico para que as mulheres melhorem essa condição? O medicamento ele não vai sumir com a doença e tem pessoas que respondem bem ao tratamento e tem outras que não. Mesmo que os sintomas desapareçam, não quer dizer que a doença está estagnada. Então, por isso, continuar o follow-up, o controle anual é importante. Em alguns casos, elas vão ser realmente indicadas para cirurgia. Doutora, eu queria agradecer muito você pelo esse bate-papo. Acho que foi importante para você que está em casa, para acender uma luzinha ali, para que você comece a se perceber mais, para que você consiga fazer um diagnóstico correto. O Instagram da doutora da Clínica Autêntica está aqui do lado da tela, tem um QR Code para que você escaneie. Se você já tiver endometriose, esse é o caminho para conversar com a doutora Luciana. Doutora, muito obrigado, agradeço. Viu? Muito obrigada, foi uma honra. Foi um prazer. Vinícius, a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Mais cedo, nós fizemos um link com a nossa repórter Letícia Keller, falando sobre a falta d'água em vários bairros aqui em São José dos Campos, e a Sabesp nos respondeu há poucos minutos. Eles informam que o abastecimento está normalizado na maior parte da cidade e que o processo de recuperação é gradual, que ainda ocorre na região norte, especialmente no Telespark e em bairros próximos, em virtude de uma manutenção emergencial na Avenida Conde Francisco Matarazzo. Um jovem de 18 anos foi encontrado morto hoje pela manhã no rio Paraitinga. Vinícius Rodrigues estava desaparecido desde sábado. Segundo informações da Defesa Civil, ele foi visto pela última vez em um festival de marchinhas desses pré-carnavalescos que estava sendo realizado em São Luís do Paraitinga. Desde então, Vinícius estava sendo procurado. Ainda de acordo com a Defesa Civil, ele era morador de Taubaté e segue a investigação pela Polícia Civil da causa da morte. Um senhor de 75 anos também morreu afogado na represa de Santa Branca. Os bombeiros foram acionados na tarde de ontem para uma ocorrência de trânsito na represa. Quando chegaram ao local, encontraram o carro submerso. As equipes mergulharam com equipamento autônomo para fazerem a retirada da vítima de dentro do veículo. Porém, devido ao tempo de submersão, o senhor de 75 anos não sobreviveu. Ah, meu Deus do céu. E a gente sempre fala disso, né? Da necessidade de conduzir o carro da melhor maneira. Por outro lado, a gente sabe que muitas estradas não oferecem segurança, ainda que a gente esteja falando de caminhos, de estradas próximas a represas, a rios. Aí tem condição de pneu, tem condição de freio, manutenção do carro, né? Além da condução. A vida está cada vez mais conectada ao digital. Do banco ao trabalho, das compras aos relacionamentos, quase tudo é feito pelo celular. E é claro que essa condição, né, essa circunstância aí, ou essas várias situações acabam por atrair criminosos. Um software malicioso chamado Sparkcat pode causar grandes prejuízos financeiros se você deixar que ele entre no seu celular. Acompanhe. A vida é real, mas está inteiramente conectada ao virtual. Está tudo aqui. O banco, o trabalho, as compras, os relacionamentos.
um patrimônio inestimável para nós e para os criminosos. Uma das formas deles terem acesso aos nossos dados é pela disseminação de vírus ou então de softwares maliciosos, ou seja, programas que, sem que a gente perceba, invadem aplicativos e arquivos no nosso computador ou então no celular, provocando enormes prejuízos. No momento, um que vem fazendo estragos acessa a nossa galeria de fotos. Chama-se SparkCat. Ele acessa o celular, acredita-se, escondido num aplicativo de entrega de comida, bem popular em países árabes, mas também em chats de inteligência artificial, que tem usuários no mundo todo. Ele pergunta se ele pode ter permissão à sua galeria. A partir do momento que você concede permissão à galeria, ele consegue fazer uma varredura, uma análise completa de todas as suas imagens e consegue analisar quais informações podem ser valiosas para os criminosos, né? E sabe o que os criminosos fazem com as fotos de senhas bancárias, de cartões, de documentos? Eles podem tentar criar contas bancárias no seu nome e fazer com que se passem por você. Se tiver a imagem do cartão de crédito, eles vão conseguir comprar itens em lojas online. Logo, se você tem fotos assim, apague já. E também reveja as autorizações de acesso de aplicativos. Afinal, para que um serviço de entrega de comida precisa acessar suas fotos? Melhor prevenir do que remediar. A Débora já foi vítima de golpe eletrônico, teve dados violados e até hoje sofre as consequências. Ele entrou nas minhas redes sociais. Ele também entrou no meu WhatsApp, me mandou mensagem para mim, para minha mãe, cobrando pelo número de volta para devolver o WhatsApp. Ele me pediu R$500 e pediu para confiar nele que ele ia devolver. Eu dei risada, né? Eu vou confiar em quem rouba a conta dos outros. Ele não ia devolver minha conta. Conseguiram até aplicar golpes porque roubaram o que ela tem de mais caro, a própria identidade. E esses caras, eles também... Bandido também tá de home office, bicho. A gente tem que, entender, tadinho deles. Tadinho deles. As vítimas da sociedade, coitados. É de cortar o coração, né? Alô, Francisco Taubaté, abraço, querido. Juliana de Aparecida, manda abraço. Joaquim Rodrigues, aê, beijo pra vocês. Foi uma tragédia, mas também muitos ficaram milionários, considerando como chuva de milhões. Esse padre... é um padre político. Tá falando de mentira na reportagem. É a pessoa anônima falando disso. Pessoas ganharam milhões, ficaram milionárias com essa tragédia que aconteceu lá. Não teve uma denúncia de desvio, de corrupção. Nada. E o padre que aparece lá falando, louvando e agradecendo e pedindo para que Deus cuide das pessoas... Tem gente que está precisando ficar mais esperto, não. Enfim, é a opinião de cada um, né? Vinícius, Vila Nogueira, o governo corrupto, tudo isso estava assim, parabéns, sou fã, Tiago de Pinda, obrigado, Tiago. Quero mandar um abraço para minha esposa Sabrina, tá mandado abraço, eu estou me sentindo praticamente um Correio Elegante. Vocês são da época do Correio Elegante? É isso aí. Festa junina, né? Faz tempo. Faz tempo. Muito obrigado de coração pela audiência, pela participação, pelas mensagens. Fiquem com Deus, se ele assim permitir, amanhã a gente tá de volta. Beijo, fui!